coração, cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, o deputado federal Danilo Forte, eleito no Ceará pela União Brasil com quase 90 mil votos, é o relator da proposta de lei de diretrizes orçamentárias, uma etapa fundamental que vai definir o orçamento da União para 2024. É bom lembrar que o orçamento público brasileiro é um dos maiores do mundo. Então, a LDO, cujo relatório é a responsabilidade do deputado, vai estabelecer, por exemplo, o nível de equilíbrio geral entre receitas e despesas da União. A LDO é o marco que vai traçar as regras para as despesas dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Vai autorizar o nível de aumento de despesas com pessoal, vai disciplinar o repasse de verbas da União para estados, municípios e entidades privadas e até indicar as prioridades de financiamentos pelos bancos públicos. Ou seja, Danilo Forte está bem no olho do furacão e pode atrair tanto um olhar generoso de áreas, por exemplo, do governo Lula, quanto a ira do Palácio do Planalto. É esse o papel. O deputado já tem larga experiência para exercer a função, que sofre pressão de todos os lados. Sua trajetória política vem lá da década de 1980, ainda no movimento estudantil. De lá para cá, exerceu diversos mandatos parlamentares por diversos partidos, além de comandar cargos no setor público, e é com Danilo Forte o nosso Focus Coloque de hoje, aqui direto dos estúdios da Casa de Vovó Dedé. Muito obrigado pela sua presença, deputado, nesse momento muito importante, né, de transição orçamentária, primeiro ano do governo Lula, primeiro orçamento do governo Lula, e eu imagino a dificuldade e a delicadeza de um trabalho desse nesse momento. Né? O que está pegando alguma coisa, deputado, nessa conversa, nessa situação, e numa relação que nós sabemos que o deputado não é exatamente um deputado governista. Né? O Danilo tem uma certa independência em relação ao Palácio do Planalto, mas também ele não pode se dizer que é um deputado de oposição, raivosa, crítico, não. Né? Até porque esse papel de relator aí obriga a ter muita conversa com o governo. Me fala, deputado, e obrigado pela sua presença aqui na nossa conversa, aqui no Focus Coloque, nos estúdios da Casa de Vovó Dedé. Primeiro, muito obrigado, Fábio, pelo convite. Fiquei aqui emocionado com o que eu vi aqui na Casa da Vovó Dedé. Que bom. Um projeto fantástico, numa área que eu conheci na minha infância, muito degradada, tanto socialmente como urbanisticamente, e essa semente aqui plantada que tem feito essa transformação nessa região. Eu fiquei assim maravilhado com o que eu vi aqui hoje, e meus parabéns à família Barbosa, à pessoa do Wagner, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Monsueto ainda muito novo, e aqui é um legado extraordinário para toda a sociedade cearense e um exemplo, né, quase de um mecenas que faz uma transformação social profunda. Segundo, é o primeiro orçamento também do pós-pandemia, de fato. Sim. E o mundo todo se avorou a gastar muito durante a pandemia. Foi necessário, não é? Foi fundamental, né? Principalmente o custo do incentivo, a questão da vacina, né? Foi quando o Brasil começou a perceber que nem máscara para usar a gente tinha aqui no Brasil, e o mundo ocidental todo, né, teve que se socorrer na manufatura chinesa, e isso, inclusive, está mudando a geopolítica internacional hoje. E, por outro lado, também, no momento crítico da própria economia, na fragilidade da própria economia. O Brasil vem perdendo competitividade a nível internacional, né, e, dentro de uma estrutura fiscal anacrônica, né, que mais inibe a atividade empresarial, né, que diminui, inclusive, está aí o reflexo disso nas receitas do país,
e numa postura, inclusive, propositiva do Congresso Nacional. O Parlamento brasileiro evoluiu muito de quando eu fui o relator da LDO pela primeira vez em 2014, para agora, 10 anos depois, quase, uma nova LDO. Naquela época, o toma lá da cá, que é tão condenado hoje, na troca de favor por liberação de emendas, era muito mais explícito, né? Os parlamentares da oposição sequer conseguiu empenhar suas emendas. E foi ali que a gente criou a figura da emenda individual impositiva e que dava uma autonomia e uma segurança para aquele parlamentar que as emendas individuais deles seriam executadas pelo Poder Executivo. E essa evolução de lá para cá aumentou essa autonomia do Poder do Parlamento, né, do Poder Legislativo, e, ao mesmo tempo, criou um ambiente mais saudável, né, de soberania. Os poderes têm que ser soberanos, harmônicos entre si e soberanos. E eu não tenho dúvida que o parlamento ele tem uma sensibilidade muito maior do conjunto da sociedade brasileira, porque são 513 deputados, 81 senadores, de todos os estados, o Senado representando os estados, a Câmara representando o povo brasileiro. E dentro dessa sensibilização, a responsabilidade precisa ser aumentada. Não é só a de orientar o gasto, mas de fiscalizar a eficiência do recurso público e também aumentar a sua transparência. E é exatamente com essas premissas que nós estamos trabalhando hoje. Um orçamento factível, o mais próximo da realidade possível, para acabar aquela história de orçamento inflado, inchado, que dá margem para, inclusive, pedaladas e deturpações nos processos de liberação e malversação do dinheiro público, inclusive criando um problema posterior, né, como diz o grande sábio, as consequências sempre vêm depois, né, que é inflação, né, perca de credibilidade de investimento, né, e está aí o país precisando recuperar essa credibilidade. Segundo, transparência, porque onde tem dinheiro público tem que ter transparência, tem que ter luz sobre o dinheiro público, e eficiência, para que a gente acabe essa história de se... A gente é muito visível isso, inclusive é um ponto positivo para o Ceará, que é aquela história que tem estado que gasta bem o seu per capita da educação e tem estado que gasta muito mal. O Ceará começou a cobrar dos prefeitos uma reciprocidade na melhoria da qualidade do ensino e aumentava mais a transferência do ICMS para esses municípios. O que é que aconteceu? O nível da educação do Ceará melhorou. E tem estados que reclamam que as crianças, os adolescentes, terminam a primeira etapa do ensino fundamental sem saber fazer uma conta, sem saber de aritmética, sem saber interpretar um texto, e deficiência do quê? Da educação. Então, nós estamos buscando também, na nova LDO, fazer um direcionamento para buscar uma maior eficiência também nos resultados. E como assim, deputado? Como é que vai conseguir isso? Isso não depende exatamente da LDO ou do próprio orçamento? Eu acho que na indução que a própria lei tem. O que é a Lei de Diretriz Orçamentária? Primeiro, ela é uma análise da conjuntura econômica do país, do ponto de vista das metas fiscais e do equilíbrio entre arrecadação e despesa, né, projetada para o ano posterior, e, ao mesmo tempo, você pode criar parâmetros com relação à execução orçamentária, dentro de uma linha de prioridade. É por isso que eu defendo a impositividade do orçamento, né? Inclusive, as grandes nações do mundo, o orçamento é 100% impositivo. Na Europa, nos Estados Unidos, e quando tem um desequilíbrio, seja provocado por uma pandemia, seja provocado por uma inflação que não estava ali constatada no momento da realização do orçamento, como inclusive aconteceu recentemente nos Estados Unidos, o que é que o Executivo faz? Vai ao Parlamento, pede uma suplementação, libera um espaço, tanto para a suplementação, muitas vezes, na rearrumação da distribuição orçamentária, como também na aquisição de financiamentos externos. Então, essa relação também dívida-PIB, né, produção de riqueza e o endividamento do país, também está regido pela Lei de Diretriz Orçamentária. E o que é mais triste é que hoje o Brasil, quase 50% do nosso orçamento é para pagar juros e amortização da dívida. Então, uma dívida que vem desde o Império, que nunca se conclui o pagamento dela e que precisa também ser questionada, né? Tá até uma proposta do nosso colega deputado Mauro Filho, de fazer até um teto, da mesma forma que foi feito teto de gasto,
também tem um teto das despesas financeiras. Teto de pagamento, Do não é? teto de pagamento. E com isso você poderia, inclusive, liberar mais recursos para as atividades fins. Para os investimentos. Principalmente num país que tem gente passando fome. Né? Então, quer dizer, a gente poderia redistribuir, né, com uma segurança jurídica maior. O que não pode ser feito isso é sem segurança jurídica. E é por isso que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, se reveste de uma maior importância para dar um embasamento à lei orçamentária. A lei orçamentária ela é mais contábil. É só colocar os números naquilo que está previsto ou naquilo que está direcionado pela LDO. Como é que ficou nessa história toda orçamento secreto, deputado? O presidente Lula fez uma campanha dizendo que ia acabar com o orçamento secreto. Mas... Eu sempre defendi. Desculpa, só complementando. Orçamento secreto, para mim, é uma facada no peito da ideia de planejamento. Não tem planejamento com orçamento secreto. Não, na forma como está, assim, o que é a ideia do orçamento secreto? O orçamento secreto é, principalmente, quando um parlamentar indica uma transferência de um recurso, sem que essa transferência tenha uma determinação de objeto a ser executado. Ou seja, sai do fundo do Tesouro Nacional para o fundo municipal ou para o fundo estadual, direto na contabilidade de um para o outro, sem a exigência de um parâmetro. Isso já foi modificado, não foi nem pelo governo Lula, foi pelo STF, né, no ano passado, ainda no governo anterior, que determinou que essas transferências não poderiam ser feitas na obscuridade de não ter uma determinação muito clara. Então, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal acabou o orçamento secreto. A partir daí, você tem que, inclusive, fazer o direcionamento. Então, não tem mais nenhuma verba disponível no Tesouro para ser transferida diretamente do Tesouro Federal para os tesouros municipais ou estaduais. Eu estou discutindo, inclusive, com o Tribunal de Contas da União, uma legislação em que você possa fazer transferências, mas com um objeto muito claro. Eu quero transferir para construir um núcleo de atenção à criança com deficiência, que é o grande desafio meu, dar às crianças. O Brasil hoje tem 18,2 milhões de jovens e crianças e adolescentes com deficiências. Então, e não tem nenhuma política integrada com relação a isso. Eu vi experiências exitosas com relação a isso aqui em Irauçuba, a terceira cidade em desertificação do Brasil, ali na minha região do Vale do Curu, vi no Rio de Janeiro, em Itaboraí, vi em São Paulo, em Campinas, e dentro dessas experiências, a gente vai criar um núcleo de atenção à criança com deficiência integrado, desde o neuropediatra até o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, a música, que eu vi muito aqui na casa da vovó Dedé, né, a cultura, a dança, e com isso você vai criar um ambiente de segurança para as crianças, que não vão sofrer bullying nem agressão, e um ambiente de segurança para as famílias, que muitas vezes as famílias se dissolvem, né? Tem muitos exemplos, inclusive, de pais que abandonam os filhos e as mulheres, por causa de um problema, né, ali dentro da sua própria família, que ele não tem capacidade nem maturidade para encarar, né, esse desafio. Então, para abrigar e para dar segurança a isso, nós estamos inovando nesse orçamento de 2024, criando essa política integrada. E já começamos, porque a rubrica já está na lei orçamentária, já começamos com 156 milhões, e aí, como os deputados são obrigados a colocar 50% das suas emendas na saúde, né, tanto as emendas individuais como as emendas de bancada, a gente já pode alocar para a construção desses núcleos. E nesse núcleo você pode fazer uma transferência do recurso federal para o recurso federal, sabendo o que é que vai fazer. Então, essa imagem, essa história de orçamento secreto, em 2024, com a minha canetinha, não vai ter. Não vai ter. Então, diante disso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estimular, né, porque tem outro problema também do revés. A burocracia de Estado, muitas vezes, impede que o recurso chegue no destino final. Eu mesmo já coloquei recurso aqui para a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. E não chegou. E para a Santa Casa lá do Canindé, o Hospital São Francisco, e o recurso não chegou. Né? Fica na burocracia ou do Estado ou do município, né? Fica ali cozinhando ali o dinheiro, bota noutra atribuição e, no fim, termina criando um problema e não chegando. Então, se a gente tiver como fazer a transferência direta, você vai ter a segurança do dinheiro. E vai ter o espaço da fiscalização. E é por isso que eu estou trabalhando essa tese junto com o Tribunal de Contas da União, que tanto o Tribunal de Contas fiscaliza a nível da liberação pelo governo federal, como os tribunais de contas dos estados, ou onde tiver tribunal de contas dos municípios, possam também fazer esse acompanhamento. Então, os órgãos de controle,
é que vão ter a capacidade de fazer o acompanhamento da liberação e a fiscalização da boa aplicação ou não. E não tendo boa aplicação, aí tem Controladoria Geral da União, tem Procap, tem Ministério Público, que pode, inclusive, penalizar aqueles que forem responsáveis pela má distribuição do recurso ou pela má aplicação do recurso. Deputado, eu fiz aqui a abertura e citando aí o seu papel político. O senhor foi eleito por um partido de oposição, União Brasil, que apoiou a candidatura do presidente presidente Bolsonaro à presidência da República. União Brasil. União Brasil, no primeiro turno, teve a Soraya como candidata. Sim, é verdade. E no segundo turno liberou geral. Boa parte da União votou no Bolsonaro, mas também teve gente que votou no Lula. O veterano jornalista político aqui se errou, mas nem tanto. É porque a Soraya foi simplesmente cristianizada, né? Por isso que a gente ficou com isso em mente e viu ali o engajamento de boa parte, ou da maioria dos parlamentares da União Brasil, realmente relacionado a Bolsonaro. Mas como é que está essa sua relação com o presidente Lula ou com o governo Lula, já que a construção de uma lei de diretrizes orçamentárias impõe muita conversa com o governo, que é o detentor dos recursos da União, é quem está no comando, é quem vai exercer um papel fundamental nesse relacionamento aí com o orçamento federal? Eu sempre condenei a polarização, tanto pela esquerda como pela direita. Eu acho que, principalmente depois de passar da emoção da luta eleitoral, nós temos uma coisa muito maior entre os polos, que é o Brasil. Ninguém governa, seja pela direita, seja pela esquerda, sem diálogo. E dos dois lados tem questões que são propositivas e boas. A questão da inclusão social, a questão da transferência de renda, eu apoiei isso lá atrás, no meu primeiro mandato, e quem, inclusive, me convenceu da importância disso foi Eduardo Suplicy, naquela época senador. E porque, além de minimizar o efeito da fome, e eu vi fome de muito perto, eu nunca passei fome, mas vi, ali no Canindé, Tejo Soco e Itapajé, eu tenho uma compreensão muito clara do papel que o Estado tem para abrigar essas pessoas que precisam dos recursos. Por outro lado, também, as iniciativas da área econômica precisam ser feitas. Eu sou reformista. Tanto defendi reforma política, como reforma eleitoral, como reforma tributária. O Brasil precisa se modernizar. O Brasil precisa avançar, inclusive, com essa tecnologia que está aqui. Então, nós não podemos viver o mesmo padrão de administração que se viveu em décadas passadas. E essa reforma tributária, ela vai dar um alívio muito grande para o Brasil. Porque, primeiro, ela amplia a base de arrecadação. Reforma tributária esta apresentada, até aqui sugerida, apresentada pelo governo federal, o ministro Fernando Haddad. Até eu gostaria de botar a foto do Fernando Haddad. Não, mas ela foi votada em cima de uma PEC, que foi propositora do Congresso Nacional. Sim, mas está sendo politicamente acatada e trabalhada por eles. E eu acho fundamental. Engraçado, né, deputado? Há 30 anos que se fala em reforma tributária e, de repente, eu acho que é quando as coisas chegam ao fundo do poço que elas começam a acontecer de fato. Um governo que é com força política, todo começo de governo tem força política, com a reforma tributária. Isso vai acontecer mesmo, deputado? Ainda tem gente que duvida disso. Tem gente que duvida como foi a Lua. São os negacionistas. Nesse caso, não é exatamente o negacionista, porque tem todo o histórico aí de não conseguir fazer a reforma. Então, mas eu acho que agora vai. Porque ficou... Está aí, é o fato da indústria. A indústria no Brasil, quando a gente era adolescente lá na universidade, respondia por quase 30% da riqueza nacional do PIB. Hoje a indústria é algo em torno de 10% a 12%. Verdade. O agronegócio é que está sustentando o Brasil, que ocupou esse espaço. Então, quer dizer, um país que tem um potencial grande, como o Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil participa do comércio mundial de minério de ferro em 18%. Quando vai para o aço, o Brasil participa com menos de 6%. Por quê? É manufatura. Nós mandamos o minério de ferro para a China e trazemos o trilho de lá para cá, que é a coisa mais simplória que tem na metalurgia. Então, isso está errado. Então, por quê? Porque nós fomos perdendo as oportunidades de fazer o Brasil avançar. E essa reforma tributária, ela, além de ampliar a base arrecadatória, diminuindo a evasão, e está aí nós votamos o problema das apostas eletrônicas, que é uma realidade, está patrocinando até a Seleção Brasileira e a CBF.
Então, existe isso como atividade econômica e não tinha tributo. Eu até brinquei um dia desse lá na Câmara, que eu disse, eu confio muito mais no cambista da esquina do que dessas apostas de celular, porque você não conhece o dono, você não sabe nem onde é que vai cobrar. E hoje vai ter uma lei que ela vai ter que ter uma concessão pública, ela vai pagar impostos, ela vai ter que ter uma pessoa jurídica no Brasil para poder funcionar no Brasil. Então, isso diminui a evasão. Diminui a sonegação, porque hoje o grande problema da sonegação, só nos combustíveis, isso quem está dizendo não sou eu, não. Quem diz isso é o Instituto Combustível Legal. No Rio de Janeiro e em São Paulo, tem sonegação de mais de 60 bilhões por ano na troca de nota de Estado para Estado, porque você sabe que tem um diferencial de ICMS, Sim. que quando vier o IVA, que vai ser unificado no Brasil inteiro, isso vai acabar. Então, esse dinheiro vai vir para o colchão dos impostos, para a Receita, que é a grande aflição, inclusive, desse momento do Brasil, porque nós estamos descasados. Nós estamos com Receita caindo, mês após mês, pelo terceiro mês consecutivo, e estamos com a despesa aumentando. Por quê? Porque novo governo, né, novos programas, né, novos lançamentos de programas, novos desafios, só que tem que ter o lastro. Eu costumo dizer que não tem desenvolvimento social sustentável quem não tem desenvolvimento econômico. E nós já vimos tragédias aqui do lado. A Argentina já foi um dos países, o maior produtor do agro do mundo já foi a Argentina. E já foi o país mais rico do hemisfério sul. E está aí sofrendo as dificuldades. A Venezuela era a quarta maior produtora de petróleo no mundo na década de 70. E está aí paupérrima, o povo fugindo da Venezuela para vir morar em Roraima. Então, eu acho que os exemplos estão dados. E o Brasil está numa condição diferenciada, porque, inclusive, na pauta da transição climática, na pauta da transição energética, não tem esquina melhor no mundo do que o Nordeste brasileiro. E, em relação a isso, deputado, que é algo, aí já entramos no ponto fundamental para a nossa existência enquanto Ceará, né? O velho sol que tantas vezes nos castigou, né? Junto com aquele vento, aquela brisa forte, no solo cristalino, solo muito difícil, e hoje é a grande possibilidade de superação de uma situação de pobreza do Ceará a partir do uso do sol e do vento, deputado. Eu me lembro do Maia Júnior, como secretário de Desenvolvimento Econômico aqui, ele sempre questionou, ainda falta um conjunto de definições legais que tem que partir do âmbito federal. Isso está na pauta, deputado? É a pauta do momento. O mundo está vendo a mudança climática. As tragédias estão acontecendo. Então, ciclones no Brasil, ninguém ouvia falar disso, tá aí, já está acontecendo. Né? O calorzão que está no centro-sul do Brasil, ontem teve cidade no Brasil com 44 graus. E isso é uma mudança climática. Né? Então, eu acho que nós aqui no Nordeste já sofremos há quantos anos com seca, pós-seca, né? E a gente precisa ter alternativa. E a alternativa está dada pela natureza, o sol e o vento, que é energia, e energia barata. Hoje a energia mais barata do mundo é a do sol e do vento aqui no Nordeste, na produção, na geração. A gente está produzindo energia aqui a menos de $26 o megawatt. Com tendência a ficar mais barato, né, deputado? Com a evolução com evolução e ampliação, né? Com a evolução ainda fica mais barato. E enquanto os Estados Unidos estavam comemorando que estavam produzindo a $72. Ou seja, quase 3 vezes o valor do que a gente produz aqui no Brasil. Agora, qual é o nosso problema? Imposto demais e falta de normatização para atrair investimento. Então, isso que o Magno colocou é a pauta, inclusive, nossa agora de outubro. Nós vamos na Câmara regulamentar as eólicas offshore, que são as eólicas no mar, porque o potencial de geração é muito maior. Com a Petrobras anunciando que vai entrar nisso aí, né? Poderoso demais. Todas as petrolíferas estão entrando, todos, no mundo todo, Total, Shell, Esso, todas elas, Texaco, todas estão entrando, porque há uma obrigação, inclusive, das grandes corporações mundiais de sair do combustível fóssil. Eles estão vendo que o mundo vai acabar. A transição energética vai se dar, não é por uma questão econômica, não. É uma imposição. É uma imposição da sobrevivência da raça humana. Essa catástrofe daqui a 30, 50 anos pode ter acabado com a gente. Então, isso precisa ser feito, e vai ser feito numa velocidade muito grande. Eles querem até 2030, né, diminuir essa emissão de carbono para reverter a curva, inclusive, do aquecimento climático que o mundo está vivendo. Na Europa, carro movido a combustível até 2030 só. 2030, então vai todo mundo para o carro elétrico. E aí, diante disso, o Brasil, além de todo o potencial, precisa ter a legislação. Então, agora em outubro, nós vamos votar as eólicas offshore. Quando o senhor diz nós vamos votar, o senhor está com algum papel nisso aí, deputado? Tem um projeto meu. Tem um projeto meu, um PL de minha autoria,
e tem um PL também do senador João Paulo Prats, que hoje é o presidente da Petrobras, quando era senador no mandato passado. Nós vamos votar o hidrogênio verde, a regulamentação do hidrogênio verde, que é a perspectiva futura de exportar essa energia gerada do Nordeste. O hidrogênio verde na eletrólise é 86% da composição do preço é energia. E como nós temos energia barata, nós vamos ser muito competitivos a nível internacional para a exportação do hidrogênio verde. E vamos votar o crédito de carbono, que é o estímulo para a neoindustrialização, né, para que as empresas e as indústrias saiam da emissão, né, de carbono e venham exatamente para uma transição energética capaz de produzir produtos verdes. Produtos verdes que sejam produtos sem emissão, né, sem contribuir para o aquecimento global. Então, eu acho que, diante disso, essas 3 matérias serão votadas agora em outubro. Foi uma pauta que foi construída por nós, junto com o presidente Arthur Lira, na Câmara dos Deputados. E a pressão, exatamente, inclusive essa que o Maia Júnior faz e todo o setor de energia do Nordeste está fazendo, tem uma coisa que eu me orgulho demais, o Fábio. Você me conhece desde a adolescência, eu sempre tive na política a visão que a política é uma ação transformadora. Eu, além de ter levado no campus da UFC para a minha cidade, em Itapajé, que eu me lembro, minha casa era cheia de estudantes aqui em Fortaleza, os primos e amigos que vinham estudar aqui, nós conseguimos fazer o primeiro curso de instalação e manutenção de técnicos em energia fotovoltaica, energia solar. Lá no campo? No IFCE da Caucaia. Isso aqui foi no IFCE da Caucaia. Uma emenda minha. A gente condena muita emenda, mas o campus da UFC e de Itapajé foi com emenda. É porque, deputado, há emendas e emendas, né, deputado? O senhor sabe. E esse do IFCE foi o primeiro curso. Hoje nós já temos só nos IFCEs 20 cursos. Hoje nós temos aqui no Ceará 16 mil jovens trabalhando nessa área. Ou seja, é uma fronteira econômica que está se abrindo. E é por isso que eu tenho defendido tanto essa bandeira. Porque eu acho que depois do ciclo da cana-de-açúcar, há 500 anos atrás, é a primeira vez que o Nordeste tem uma oportunidade real de diminuir essas desigualdades regionais, muitas vezes produzida a partir do preconceito do Centro-Sul com relação ao Nordeste brasileiro. Então, eu acho que a gente pode fazer esse diferencial e nós já estamos fazendo. E essa pauta verde vem só para contribuir, né, para que a gente possa, inclusive, alavancar, dinamizar essa atividade econômica. E está havendo compreensão das forças políticas, dessa correlação de forças no Congresso Nacional quanto a isso, deputado? Tem uma disputa, né? Porque Qual é a disputa? A disputa fundamental é com o passado, com as térmicas que emitem carbono, né? Então, o Brasil, você vê as contradições. Eu até falei isso essa semana, que editaram uma medida provisória, a 1185, que quiseram atingir o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição do lucro líquido em cima da isenção de ICMS que os estados dão na guerra fiscal. Só que ela, da forma como está redigida, ela está acabando os incentivos da Sudene e da Sudam. Aí eu fui lá e denunciei, inclusive os grupos econômicos aqui do Ceará, todos foram comigo. Para você ter uma ideia, só a Grandene e a Vulcabras são mais de 30 mil empregos. E eles colocaram muito claramente na mesa do ministro, ó, se nós já estamos com dificuldade de competitividade a nível internacional do jeito que está, na hora de tirar o incentivo é melhor fechar a fábrica e ir embora para outro país. Disseram com toda clareza. Então, diante disso, eu acho que esse desafio, esse conflito, ele se dá. Só que a narrativa, como diz o jovem agora, é favorável a nós. É favorável à energia renovável, é favorável ao Nordeste. Então, dentro dessa narrativa, o discurso fica inibido de quem defende térmica a gás. E, pior ainda, o Brasil ainda dá por ano 1 bilhão e 120 milhões de subsídio ao carvão mineral. Que esse é o pior de todos. É o pior de todos. E nós temos, inclusive, uma usina que foi aqui vendida essa semana aqui no Porto do Pecém. Foi vendida por quê? Porque a dona dela anterior, uma empresa portuguesa, pelo compliance do mercado comum europeu, foi obrigado a sair do setor de emissão de carbono. Então, vendeu para uma outra empresa, né? Transferiu esse ativo para uma outra empresa, ninguém sabe como é que foi essa venda. Por quê? Porque as empresas europeias não podem mais emitir carbono. E é por isso que as petrolíferas estão vindo todo para o setor de energia renovável. E o governo federal, quanto a isso, deputado? Diante dessa correlação de forças complicadas, São Paulo é poderoso nessa história, Rio de Janeiro, e o governo está tranquilo quanto a isso, entendendo que essa mudança aí está se impondo de uma maneira mundial até? Tem interpretações em construção. No primeiro momento, no Ministério de Minas e Energia, tinha muita dificuldade. Até porque tem a tal da energia
permanente, né, potencializada, que precisa ter no sistema, que nós temos a melhor bateria no mundo, no Brasil, que é as hidrelétricas. Então, nós estamos num momento muito bom. Da crise hídrica de 2019 para cá, houve uma mudança total. Então, as hidrelétricas estão muito bem, estão com muita água e nós temos uma energia... Que é energia limpa, né, deputado? É energia limpa. Né? Tem uma energia fixa que nos dá esse suporte. Mas tem também umas incompreensões equivocadas. Uma pressão muito grande da indústria do gás, né, que precisa dar vazão a esse gás e ainda quer aumentar o número de térmicos. Que a comunidade europeia considerou energia limpa também, o gás da Petrobras, né? Depende do gás. Tem um gás natural. Natural. Ele emite menos, mas ele não é 100% limpo. E tem também, dentro dessa disputa, né, o carvão de Santa Catarina, né, que eu falei lá atrás. Então, dentro dessa situação, o Brasil acomoda vários tipos de geração. Ainda tem a biomassa que está chegando aí, tem a energia limpa do etanol, que pode ser também um diferencial. Então, dentro dessa composição, tem espaço para todo mundo. Né? É lógico que tem alguns que vão na linha de decrescer e outros vão na linha de expandir. Há 10 anos atrás, a eólica não representava nada na geração brasileira. Hoje, são 18 gigas. Né? É com mais de 20% do que hoje é entregue no sistema. E quiseram até criminalizar o Ceará e as renováveis. Naquele apagão do dia 15 de agosto, vieram com a história que a culpa era das renováveis do Ceará. E nós fomos lá na tribuna e eu, inclusive, desmascarei. Porque no dia a gente estava entregando menos do que entregava na semana anterior, porque era feriado aqui no Ceará. E eles não sabiam disso. Então, na semana anterior, a gente tinha entregue no sistema 19 GB e no dia 15 só estava entregando 16. Então, a culpa não era das renováveis. Ela estava com uma pressão menor sobre o sistema. E o próprio presidente da ONS, que é a organização do sistema a nível nacional, admitiu que o problema foi do sistema. Então, isso foi uma vitória importante. O Ceará está fazendo o dever de casa quanto a isso, deputado? O Ceará está fazendo além do dever de casa. Além do dever de casa. O Ceará é pioneiro. Ontem eu participei de um evento aqui no Centro de Convenções, tinha mais de 1.000 pessoas. O Ceará é pioneiro, tanto das renováveis, das eólicas, como também tem um avanço muito grande na solar, e agora no hidrogênio verde. Inclusive o vice-presidente, o Alckmin, né, tive com ele antes de ontem, quer vir ao Ceará, está agendando para outra semana vir ao Ceará para conhecer, e até brincou comigo, quer saber onde é que está esse diferencial do Ceará com relação às renováveis e ao hidrogênio verde. O senhor vai ter condições de conhecer em loco. Nós temos uma sala de situação lá, na Federação da Indústria, que é muito importante, inclusive para mostrar para o Brasil inteiro e para o mundo a evolução tecnológica que nós já estamos construindo com relação a isso. Já tem tecnologia de hidrogênio verde sendo desenvolvida aqui no campus do PC, na Escola de Engenharia. Como também as eólicas foram aperfeiçoadas ao nosso vento aqui no Ceará. E as duas maiores fabricantes de pás eólicas do mundo estão aqui. Né? Inclusive já com design de pás adaptadas à realidade do Nordeste brasileiro. Se trazermos os motores da UEG, por exemplo, para cá, para ser feito aqui, deputado, nós teremos toda a cadeia. Toda a cadeia. Aliás, você falou em Alckmin, lembrei que o complexo portuário do PECEM tem o nome de Mário Covas, que foi o grande patrocinador de Alckmin. É verdade. O padrinho político. Padrinho político. Então, diante disso, eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar. Agora, a gente precisa saber exatamente aproveitar esse momento e fazer com que essa elite política brasileira e econômica seja capaz de compreender essa mudança. Porque, inclusive, eu tenho falado muito com os empresários e eu tenho dito, se o Brasil quer ter competitividade na indústria, nós temos 2 pilares fundamentais. Energia barata, limpa e renovável, para vender o cimento verde, o carro verde, o aço verde, né, os produtos manufaturados verdes no mundo inteiro. E 2, reforma tributária. Porque na hora que a gente baixar essa carga tributária em cima de quem produz, de quem gera emprego, de quem paga impostos, que são os empresários, os empreendedores, nós vamos ter uma alavancagem muito grande para a geração de emprego e oportunidade, principalmente para a juventude. E dentro de uma indústria moderna e com baixa emissão de carbono. Então, eu acho que hoje nós estamos conscientes que esses 2 pilares precisam ser construídos. E nós estamos levando esse debate em Brasília todo dia. Que bom, deputado. E segurança jurídica é algo fundamental também, que é uma reclamação generalizada quanto a isso, né, deputado? Aí tem 2 questões. Tem a omissão da lei, que nós estamos construindo agora com essas regulamentações, né? E tem também aí outra situação referente ao Supremo Tribunal Federal, que não pode ter 11 Constituição, uma para cada ministro.
né? Então tem que ter aí também uma humildade de ter uma unicidade de interpretação, porque não pode o parlamento estar votando uma lei e cada ministro interpretar essa lei de forma diferenciada. Aí eu acho que é mais uma questão comportamental de respeito, né, entre as instituições e os poderes. Deputado, já uma longa trajetória política aí, parlamentar, né? Uma série de mandatos aí. Algum interesse em cargo executivo, deputado? Fala-se em seu interesse, em possível interesse de candidatar-se a prefeito de Caucaia. Tem sentido isso? Eu já tive muito essa vontade. Mas a própria circunstância política da Caucaia e a própria evolução que eu tive na maturidade política que a gente vai adquirindo com o tempo, foram afastando esse sonho e esse desejo, né? Na política nunca existe nunca nem jamais, mas eu já tive uma prioridade muito grande em 2 eleições atrás em disputar a eleição para prefeito de Caucaia, porque é uma cidade... O senhor é eleitor de lá? Eu já fui. Agora já transferi o título para Fortaleza. É uma cidade grande, que há 50 anos é uma cidade dormitório de Fortaleza. Para você ter uma ideia, o Virgílio Távora, quando deu a ordem de serviço do Distrito Industrial de Maracanaú, deu junto com a de Caucaia. Maracanaú hoje é a 2ª cidade em produção de riqueza do estado do Ceará, com todo o polo industrial da região metropolitana, e o Distrito Industrial da Caucaia até hoje está abandonado. A Caucaia ainda está agora pegando a periferia do complexo industrial do Porto do Pecém, porque uma parte do Porto do Pecém é São Gonçalo do Amarante e a outra parte é o lado da Caucaia. Agora é que estão iniciando um movimento de industrialização naquela área da Caucaia, inclusive com muita planta de hidrogênio verde sendo colocada para lá. Então, eu acho que a Caucaia tem um potencial muito grande, né? É uma cidade aqui do lado de Fortaleza. Cheguei até a sonhar. Eu tive um sonho uma vez de... O aeroporto... Sonho acordado ou sonho dormindo, deputado? Acordado. O aeroporto, uma vez eu vinha estudando o georreferenciamento de Fortaleza, o aeroporto Bento Martins hoje é o centro da cidade, né? Uma área enorme ali, né? Que inclusive toda sitiada. Centro geográfico, não é? No georreferenciamento. E aí a minha ideia era assim, já devia fazer um aeroporto na Caucaia, um aeroporto grande, né, internacional lá e tal. E naquela área ali você fazer uma grande urbanização com parque, né, com uma área habitacional, uma área inovadora, né? Agora chegou aí o ITA lá na base aérea. Você podia aproveitar aquilo ali de uma forma muito mais harmônica e retribuir para a cidade um coração, né? Então eu cheguei a sonhar com isso. Mas o tempo passa, a gente vai ficando mais velho e aí os sonhos vão mudando. Mas eu acho que a Caucaia merece ter uma gestão mais técnica, profissional, e dar à Caucaia o merecimento que ela tem de 2ª cidade do estado do Ceará. Deputado, pronto, estamos finalizando a nossa entrevista. Eu queria a sua opinião sobre alguns personagens apenas. Vamos começar, gente. Presidente Lula, eu criei a imagem do presidente Lula aqui. Eu queria a sua opinião, deputado, sobre os personagens, que já é uma parte muito importante da história brasileira. 3º mandato presidencial, aí ganhou a eleição aí do ex-presidente Bolsonaro por muito pouco, né? O presidente Lula teve preso, mais de 500 dias preso. Eu até costumo dizer, deputado, que os erros do juiz não eliminam o crime. A meu ver, aconteceram muitos, né, do ponto de vista da má relação com os recursos públicos, mas está aí, o presidente Lula, e estabelecendo aí novas relações internacionais, a sua influência internacional do Brasil, que, a meu ver, Bolsonaro abandonou, é importante, o Brasil é um país global, então é fundamental ter relações internacionais. Eu acho que o presidente Lula faz um trabalho muito importante nesse sentido, mas eu queria a sua opinião, o senhor que não foi eleitor de Lula, ou foi? Já fui eleitor de Lula. Eu acho o seguinte, o presidente Lula tem uma história brilhante política, né? O cara chegou metalúrgico, aliás, chegou imigrante em São Paulo, vira líder sindical, uma história fantástica. Líder sindical vira presidente da República. E presidente da República, inclusive eu trabalhei no governo dele, trabalhei com Aldo Rebelo no Ministério das Relações Institucionais, trabalhei na coordenação de orçamento no Congresso Nacional e trabalhei na FUNASA, né, praticamente os últimos 6 anos do final do primeiro mandato e o segundo mandato como presidente da FUNASA, que me deu a oportunidade de conhecer o Brasil todo. Tenho essa gratidão. Por outro lado, tem também a preocupação da exigência da maturidade com relação à gestão, né? Eu acho que o presidente Lula
fez um discurso muito bonito do amor, do diálogo, mas continuou estimulando a polarização. E isso, inclusive, atrapalhou o primeiro semestre do governo dele. Não é possível que não tenham visto isso. Eu tenho dialogado muito com o Haddad, tenho dialogado na Casa Civil, na SRI, no Ministério da Saúde, esse negócio do núcleo de atenção a crianças com deficiência, na educação com o Camilo. E espero que esse discurso não se perca no palanque. Ele venha de fato para a governabilidade. Porque o Brasil está ávido para a solução dos seus problemas. Nós temos hoje um Congresso Nacional muito focado na pauta econômica, que é conservador com relação a costumes, mas que é reformista com relação à economia. Tanto é que todas as matérias da economia nós votamos. Então ele tem que aproveitar esse embalo para a gente consertar a economia do Brasil. Que aí o Brasil deslancha. E ele vai deslanchar junto. E a outra coisa também é que pode ter uma figura para fora e outra para dentro. Se a pauta internacional é da energia renovável e de contribuir para diminuir a emissão de carbono, vamos aprovar nossas leis que estão aí para ser votadas. Vamos mudar o comportamento do Ministério das Minas e Energia e desregulamentar, porque, inclusive, eu disse essa semana lá em Brasília, para o Haddad, nós temos 100 bilhões para entrar de investimento no Nordeste, só precisa regulamentar. Outro personagem, o ministro Fernando Haddad, a imagem do ministro, por exemplo, o ministro, a mim, particularmente, me surpreende o papel que ele está exercendo, com discrição, como é importante, né? O ministro Haddad, de confiança do presidente Lula, foi o candidato a presidente contra Bolsonaro quando Lula estava preso em 2018, conseguiu até uma votação muito grande, muito mais por causa do anti-bolsonarismo, né? Que já era forte naquele momento, mas que foi prefeito de São Paulo, não conseguiu se reeleger. E agora, num papel fundamental e muito importante como ministro da Fazenda, e pelo menos o que eu analiso, eu vejo com uma capacidade de diálogo muito interessante, sentando com discrição e com tranquilidade para exercer um papel tão difícil, né, que diante de necessidades tão difíceis como é uma reforma tributária. A sua opinião sobre o ministro, por favor. Eu tenho um excelente diálogo com o ministro Haddad. Inclusive, quando ele era ministro da Educação, ele estava com dificuldade de achar um relator para a EBSER. A EBSER é que administra os hospitais universitários. E, naquela época, era um queijo suíço, cheio de buraco. Para você ter uma ideia, um mesmo tomógrafo chegou a ser comprado por uma universidade por R$700 mil naquela época e por outra por 2,1 milhões. Descalado. Né? Muito cabide de emprego de gente que estava lá na folha dos hospitais universitários sem trabalhar, inclusive aqui no Ceará. Enfrentamos esse debate, ele me pediu para me ser relator, fui relator, aprovamos a EBSER, inclusive foi o meu ponto de partida na discussão agora com o Ministério da Saúde. Né? E hoje as EBSERs é uma excelência e os hospitais universitários voltaram a ser uma referência, inclusive acadêmica. Está aí aqui o Custódio agora querendo, inclusive, transformar o Polo de Parangabuçu, né, num grande centro de saúde pública no estado do Ceará. Por outro lado, também, na questão da economia, tem acertos e desacertos. Né? Nesse diálogo, inclusive, eu tenho questionado muito. O que, por exemplo? Essa equação imposto alto, juro alto e inflação tira dinheiro do povo. E tirando dinheiro do povo, está aí o varejo se acabando. Está aí a indústria diminuindo os empregos. Isso passa pelo Banco Central também, né, deputado? Passa, mas a harmonia é deles. Né? Inclusive, eu tenho conversado também muito com o Roberto Campos. E acho que, nesse momento, o Brasil precisa se encontrar no diálogo. O Banco Central já está na linha de baixar a curva dos juros. Está vindo nessa linha. Agora precisa ter segurança da outra linha. E a outra linha, o que é que nós estamos vendo? O aumento dos impostos retirou dinheiro do povo, que é a grande vitória nossa no ano passado, e só se seguramos essa crise do ano passado, porque aquela lei que baixou o imposto era da minha autoria. Baixou o imposto da gasolina, baixou o imposto da energia, sobrou dinheiro do bolso do povo, o povo foi para o consumo, teve crescimento econômico e controlou a inflação. Agora o governo voltou e voltou numa ânsia arrecadatória muito grande. E o que eu estou dizendo aqui, eu já disse para ele. Não tenho problema nenhum com isso. Então, eu acho que a gente precisa ter uma equação melhor. Inclusive, eu disse, ministro, eu acho muito difícil votar todas essas matérias de aumento de imposto. Não é esse o sentimento do Congresso. O sentimento do Congresso é avançar na reforma tributária e acho que essa discussão, inclusive, tive a oportunidade de falar hoje de manhã com o Roberto Campos, no café da manhã nós trocamos um telefonema, e agilizar a reforma tributária para diminuir a transição. Se a diminuir o tempo da transição da reforma tributária, nós vamos ampliar a base arrecadatória, vamos ter condições de baixar a soma total dos impostos e vamos garantir, inclusive, crescimento para as empresas que geram emprego e que dão movimentação à economia.
esse dinamismo econômico está diminuindo sensivelmente. E eu acho que o governo começou a ver isso agora, porque pelo terceiro mês consecutivo tem queda de arrecadação grande, não é pequena. Então, qual é a virtude do Haddad? Diálogo facílimo, humildade e capacidade política de construir consenso. Qual é a dificuldade? A pauta que lhe foi imposta com relação ao aumento dos impostos. Arthur Lira, gente, papel fundamental. Arthur Lira, a minha pergunta é muito simples em relação a ele, presidente da Câmara dos Deputados. Tudo passa por este personagem que vai aparecer aqui. Como ele controla a pauta da Câmara dos Deputados, é muita influência, é muito poder e muita influência. E lidera um negócio chamado Centrão. O senhor é parte do Centrão, deputado, depois o senhor diz. Mas eu queria que o senhor analisasse esse personagem, muitas vezes visto como vilão. É difícil o papel de qualquer governante, de qualquer líder, de qualquer poder. Né? Tem muita queixa com relação ao Supremo Tribunal Federal, tem muita queixa com relação ao Poder Executivo, como também tem muita queixa com relação ao Poder Legislativo. Só que o Legislativo ele é muito mais aberto, é muito mais transparente, é muito mais polêmico. São 513 deputados. Eu até brinco, e um para falar de cada vez, são 1.026 cotovelos lá brigando por um microfone. Então, quer dizer, é uma casa muito aberta. Né? E como o Senado, são 81 senadores representando os estados. Então, diante dessa exposição, que no Poder Legislativo você tem muito maior, eu sou parlamentarista. Eu acho que, inclusive, das 10 maiores potências do mundo econômico, 8 são parlamentaristas. Então, o parlamento é a casa de ressonância dos problemas do país. E olha como dava bacana agora. O Lula ficava lá fora cuidando da imagem internacional do Brasil e fazendo as viagens que ele gosta de fazer, e a administração aqui dentro do Brasil se entregue a um poder executivo mais perto da nossa realidade. Um casamento perfeito, mas não é a compreensão do conjunto da sociedade brasileira. Então, diante do quadro, né, o Arthur tem um lado muito positivo. Ele é muito firme nos compromissos. Eu gosto porque ele tem palavra, ele é cumpridor de compromisso, ele tem uma pauta muito clara com relação à economia e ele tem cumprido um papel importante, inclusive, na consolidação do Poder Legislativo. Com relação às questões pessoais dele, são questões pessoais dele que cada um tem. Por exemplo, eu sou do centro político, eu não sou do centrão, muitas vezes mal interpretado pelas pessoas. Né? Eu não sou do aglomerado, do toma lá, da cá. Todo mundo que conhece a minha história sabe muito bem que a minha vida tem muita transparência. Né? O patrimônio que eu tenho hoje é menor do que eu tinha 10 anos atrás. Então, não é essa questão que eu estou colocando. A questão que eu estou colocando dentro do centro político pode me colocar dentro. Ok. Nós temos um cearense que é líder do governo na Câmara dos Deputados. Recentemente, não faz muito tempo, José Nobre Guimarães, gente, não faz muito tempo, foi duramente questionado pelo seu amigo, não sei se ainda é companheiro político, Eunício Oliveira, ex-senador, presidente do Senado. O Guimarães foi duramente questionado pelo deputado, hoje, Eunício Oliveira, né, dizendo que ele não tinha a capacidade de articulação necessária, puxava muita brasa para o PT e outras coisitas más. O que é que o senhor acha do Guimarães como líder do governo na Câmara dos Deputados e sobre a personalidade política do Guimarães? Eu conheço o Guimarães desde a adolescência. Desde a adolescência. O Guimarães foi movimento secundarista e eu fazia movimento universitário na época. E o Genuíno era muito amigo da minha irmã, né, uma irmã minha que foi exilada, que inclusive teve que sair do Brasil na época do regime militar, foi para o Chile e depois foi para a Colômbia. E eles eram amigos e o Genuíno frequentava a minha casa. Inclusive, são personalidades diferentes, Genuíno e Guimarães. O Guimarães é político, né? E como todo político, busca ali, né, uma convivência com todos que estão no entorno, com uma responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de fazer o governo dar certo. Né? E isso pode magoar alguns interesses individuais? Pode. Né? Eu não vou entrar aqui na questão personalística, né, do caráter de cada um. Não é papel meu. Uhum. O meu papel é discutir o debate político. E nem fiz a pergunta nesse sentido também, não, deputado. Então, no debate político, eu acho que ele tem sabido, né, construir situações. Constrói bem? Por exemplo, quando a gente estava discutindo a questão da FUNASA, se acabar a FUNASA, acaba o atendimento de água, esgoto, melhoria habitacional onde tem doença de Chagas e até distribuição de banheiro, que nós no Brasil de hoje, nós temos 1.100.000 famílias, dado do IBGE, que não tem um banheiro numa casa.
Quem cuida desses pequenos investimentos é a Funasa. Se você botar tudo no Ministério da Cidade, como queria o governo, e como foi a medida provisória do dia 2 de janeiro, esse atendimento ia acabar. E o Guimarães teve a sensibilidade no plenário de entender que ele ia perder aquela votação e ajoelhou para não cair. Então, o que é que ele fez? Ele disse, não, concordamos e o governo também vai votar, vai encaminhar para não extinguir a Funasa. Isso foi uma construção de consenso dentro do plenário. Como tem outras questões que eu tenho divergência com relação a ele. Então, isso é natural, é do jogo político, e ele é um bom político. Bom, apontado aqui é Camilo Santana, apontado hoje como a grande liderança política do Ceará. Né? 8 anos de governo, conseguiu se eleger senador, ministro de um Ministério da Educação muito importante, fundamental, com um recurso orçamentário de grande monta, né? E tentando levar uma experiência do Ceará muito importante em educação. Queria sua opinião sobre Camilo Santana, deputado Danilo. O Camilo está com a faca e o queijo na mão. 180 bilhões, tem ali um suporte de uma equipe de educação que já tem uma experiência vivida muito boa. A Isolda é uma craque nesse assunto, nossa ex-vice-governadora, que está lá junto com ele, conhece como ninguém, desde o nosso tempo de faculdade, né? Ela e o VVU se dedicaram muito a essa área educacional, né? Então, acho que isso dá um suporte técnico muito bom para ele lá dentro do Ministério e até espaço para ele, né, fazer política. E espero que ele consiga aproveitar essa oportunidade para mudar, né, a realidade da educação brasileira. Ele tem um momento muito bom na vida dele. Se ele souber aproveitar, com certeza ele vai ter um caminho muito bom pela frente. E um fruto dessa liderança de Camilo Santana, o governador Eumano de Freitas conseguiu se eleger no primeiro turno. Creio que também da sua geração, no movimento Não, é mais estudantil. novo. É um pouco mais novo? Eumano é mais novo. Pouco mais novo. Mas, embora o Eumano não tenha se notabilizado pelo trabalho do movimento estudantil, pela primeira vez nós temos um petista, que eu chamo raiz, né? E o petista raiz é aquele muito ligado ao movimento popular. O Eumano de Freitas foi... a imagem dele, por favor. O Eumano de Freitas foi um cara que foi construído dentro do MST, por exemplo, como advogado do MST, questionável MST, né? E pela primeira vez nós temos assim um petista de verdade, não que o Camilo Santana não seja, mas o Camilo é mais amplo, né? O filho do ex-deputado Eudoro Santana, que era do PSB, enfim, tem características um pouco diferentes, né? Eu queria sua opinião sobre o governador Eumano para a gente finalizar a entrevista, deputado. O senhor gosta dele? Tem relação com ele? Eu tenho uma boa relação com ele. Todas as vezes que a gente dialogou, principalmente nessa crise da indústria cearense, ali quando a Guararapes fechou 2.000 postos de emprego na Barra do Ceará, ele ficou muito preocupado com isso. Depois teve a ameaça da Paquetá, cortar quase 5.000 empregos ali no Vale do Curu. Nós fizemos um bom diálogo, construímos uma saída para que a Paquetá não saísse, né, não fechasse as portas, né, e ela está aí sobrevivendo, mal ou bem, mas está sobrevivendo. E já estamos trabalhando, inclusive, numa agenda para substituição, né, de alguns prédios desses, galpões desses que estão ociosos, para que outras fábricas possam ocupar o espaço e garantir os empregos, principalmente em Pentecoste, Itapajé, Uruburetama e Irauçuba, né? Então, eu acho que nessa questão da energia, né, nós estamos com uma agenda comum, né, tanto ele como eu pensamos muito parecidos, com relação a destravar esses investimentos que precisam, que vão mudar a realidade do Ceará e do Nordeste brasileiro. Inclusive, estamos dialogando muito com relação a isso. E, do ponto de vista político, a gente se respeita, né? Ele tem as convicções dele, eu tenho as minhas, né? Essa questão do direito à terra tem interpretações com relação a isso, né? O direito ao patrimônio tem interpretações com relação a isso, né? Mas eu acho que ele tem conseguido construir um bom diálogo e tem demonstrado uma certa segurança, apesar de ter dado uma batata muito quente, né? Porque o Estado do Ceará hoje tem um endividamento muito alto, né? E ele está fazendo dívida para rolar dívida. Então, ninguém sabe até quando isso se sustenta. E por isso é que eu acho que a preocupação dele, como a minha, na retomada da dinamização da atividade econômica, do crescimento econômico, é fundamental. Porque se a economia não voltar a crescer e se o Ceará não voltar a ter investimento de porte, ele vai ter muita dificuldade nos últimos anos de governo. Deputado Danilo, terminamos a nossa entrevista. Deixo aqui 30 segundos para a sua despedida. Muito obrigado pela presença
Já de cara, eu agradeço a toda a equipe da Casa de Vovó Dedé, que viabiliza esse programa, nosso estúdio, enfim, nossos equipamentos, tudo, som, imagem, essa coisa toda. Deputado, 30 segundos, dirige-se à Câmara e finalizamos a nossa entrevista. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos que fazem a Casa de Vovó Dedé. Esse exemplo humano que nós somos capazes de mudar a nossa realidade com sabedoria, com humildade, com competência e com persistência, né? E uma expectativa muito grande, que esse exemplo se consolide, que a gente consiga fazer várias casas de vovó Dedé, vovó Vavá, vovó Vevé, vovó, todas as vovó do mundo, vovó Dalila, minha mãe, que eu tenho, inclusive, uma creche empenhada lá no meu Itapajé com o nome dela, né, para ser construída ainda, infelizmente não foi, mas vai ser, se Deus quiser, um dia. E, ao mesmo tempo, um abrigo para a juventude, para as crianças que têm talento, que têm competência. Está aqui toda essa turma que está aqui por detrás das câmeras, produzindo esse programa, que é um reflexo dessa competência e que o Ceará é uma fábrica de talentos, em todos os segmentos. Como dizia o Pascoal Barroso, o diferencial do Ceará é o cearense. Então, eu acho que é nesse cearense que a gente precisa apostar e ter aquilo que você conduz com tanta maestria, diálogo. Diálogo é fundamental para qualquer construção entre as pessoas. Muito obrigado, deputado. Chegamos ao fim do nosso Fox Coloca. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.